Clemente Brito, e até hoje não foi receber o prêmio O Corvo, que ela recebeu no primeiro Congresso Nacional de Blogueiros. Ela foi aclamada como a receptora ideal do O Corvo, e convidei também o Ali Câmbio. Portanto, por favor, sejam gentis. Faltou o Merval, esqueci do Merval. Eu gostaria de observar, em apoio ao que você acabou de dizer, que como jornalista profissional é muito importante eu registrar, eu que tenho alguns anos de profissão, vou fazer aqui uma consideração de ordem corporativista e dizer que a atividade de repórter está viva. O Amaury não nasceu do vácuo. O Amaury é talvez o mais premiado dos jornalistas, dos repórteres brasileiros. Esse livro é uma consumação, uma consolidação de um trabalho de anos e anos de bom jornalismo. E eu fico um pouco irritado com essa expressão jornalismo investigativo, porque eu acho que, na verdade, isso é um pleonasmo. O repórter é, por natureza, um investigador. Não interessa se ele está cobrindo um incêndio, uma batida de automóvel ou uma lavagem de dinheiro. Portanto, o jornalismo existe. Não é esse jornalismo do lugar comum, esse jornalismo do sim senhor, esse jornalismo do abaixar a cabeça, esse jornalismo do sentimento de vira-lata que a gente vê no PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Eu queria fazer também uma consideração sobre o fato que esse livro do Amaury multiplicou e para o qual nós devemos meditar. Assim como nós temos agora a tarefa de, nos nossos blogs e na nossa atividade de cidadãos, de pressionar para que essa CPI se instale, porque ela é o produto, o resultado dessa investigação do Amaury, que por sua vez é a concretização da Satyagraha. Não podemos ter perder a perspectiva de o que nos une, o que fez com que nós nos organizássemos em torno do Instituto de Mídia Alternativa Barão de Itararé, foi a luta pelo marco regulatório, a luta pela lei de médios, e o boicote do PIG, esse livro, acentua a necessidade de nós lutarmos pela democratização da mídia. À minha frente, o nosso colega do Barão de Itararé, o Eduardo Guimarães, que é também um batalhador nessa campanha. E o Edu, por exemplo, tem uma fixação que é a luta contra a propriedade cruzada, que é um capítulo fundamental na discussão da liberdade de imprensa no Brasil, mais precisamente da liberdade de expressão. Também para ajudar os amigos e amigas a entender a dimensão do que nós estamos tratando aqui, o livro do Amaury descreve, como ele observa e como o próprio Protógenes observa, o coquetel, o antipasto do prato principal que nós vamos ver na CPI do Protógenes. Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda, e hoje vive num bunker na cidade do México, que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização
o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina, que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Tá roubando ainda. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Podrógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi o processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com a propina Ricardo Sérgio Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Agora, eu vou me permitir, e quero que as minhas palavras sejam breves, porque está na hora de ouvir vocês, permitir ler aqui um breve comentário que eu fiz hoje no Conversa Fiada, que eu gostaria de compartilhar com os amigos e amigas, que reflete um pouco o meu sentimento hoje, que acompanhei freneticamente o Protogene lá em Brasília. Fechou, entregou, não entregou, aceitou, vai fechar, não vai, aquela coisa. Ao fim desse dia, eu escrevi o seguinte: Protogene jogou a bomba do Rio Centro no colo do governo. A privataria tucana, a ópera magna do brilhante, entre aspas, Daniel Dantas, é a mãe de todos os malfeitos. A consultoria do Palocci, as ONGs do Orlando, o duplo emprego do Lupe, isso tudo é brincadeira de criança diante da maior roubalheira numa privatização latino-americana. A obra do Amaury e seu sucedâneo político, a CPI da privataria, são a bomba do Rio Centro lançada no colo do governo. Se o governo escalar o coronel Job Santana para desarmar a bomba, babau! A bomba do Rio Centro explodiu a farsa da abertura política segundo o figurino do último presidente militar. O João Batista Figueiredo prendia, abria e arrebentava e se acompliciava aos terroristas do Rio Centro, aqueles que queriam explodir o Rio Centro com o Chico Buarque e todos os que estavam lá dentro. O Marco Maia não é o Marco Maia. O Marco Maia é o governo Lula e o governo Dilma. Se a CPI do FHC, Dantas e Serra, e é disso que se trata, deputado, não sair, babau, todos os malfeitos prosperarão, mesmo os malfeitos dos pés de chinelo, para usar a expressão da comunidade que o delegado Itagiba frequentava. Não adianta falar grosso com o Lupe e falar fininho com Dantas.